Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, na liturgia, neste domingo, a nossa Páscoa semanal. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de estar aqui nesse domingo diretamente de Roma, partilhando com você a alegria da Palavra de Deus, a alegria desse Evangelho, com o qual nós vamos, dessa liturgia, não é, com a qual nós iniciamos o nosso caminho para a Páscoa. Se você olhar direitinho, fizer suas contas, você vê que de hoje, primeiro domingo da Quaresma, até o início do Tríduo Pascal, que começa na tarde da Quinta-feira Santa, então de hoje até Quinta-feira Santa, nós temos os 40 dias do tempo da Quaresma. Portanto, aqueles dias iniciais são chamados dias depois das cinzas, né, de quarta-feira de cinzas, e os dias depois é uma espécie de uma introdução nesse nosso caminho quaresmal. E a partir de hoje nós temos 40 dias. É por isso que o que é que nós temos? A cada ano, no primeiro domingo da Quaresma, a gente lê aquela passagem do Evangelho que recorda os 40 dias de Jesus no deserto, justamente para nos fazer a ligação entre esses 40 dias que nós estamos vivendo e aqueles 40 dias de Jesus no deserto. E aquela expressão de 40 dias de Jesus no deserto, ela retoma, mais uma vez, o simbolismo do número 40, não é? O número 40, que significa os 40 anos que o povo de Israel passou atravessando o deserto, que é uma travessia pedagógica. Não se trata pura e simplesmente de sair, de atravessar, que tivesse uma distância muito grande para poder atravessar da casa da escravidão que foi o Egito para chegar na terra prometida, a terra de Canaã. Não. É um processo pedagógico, é uma saída pedagógica, porque o povo de Israel, os rabinos e os estudantes da teologia bíblica costumam dizer assim: deu mais trabalho tirar o Egito de dentro de Israel do que tirar Israel de dentro do Egito. Ou seja, aquela situação de escravidão, aquela relação não bem feita entre a pessoa com Deus, a forma da religião e tudo daquela cultura, de alguma forma ficou entranhado dentro de Israel. Então precisou de tempo para que Israel fosse purificado desse tipo de experiência que tinha sido feita. Então esses 40 anos no deserto é justamente esse tempo que o povo de Israel precisou para se transformar num povo eleito, não é? E ali foram muitas as tentações no deserto, a tentação do bezerro de ouro, a tentação da idolatria, disso, daquilo e daquilo outro. Então, Jesus, que hoje vai ao deserto e que é levado ao deserto e ali é tentado pelo maligno, significa dizer que ele entra no mesmo caminho que o seu povo fez. Não é aquilo que a Sagrada Escritura diz: do Egito eu tirei o meu povo, tirei o meu filho, né? Meu filho foi tirado lá do Egito. Quem é o filho? O filho é Jesus, e nele todos nós somos tirados desta casa da escravidão para vivermos essa relação de filhas e de filhos muito amados, de filhas e de filhos queridos. Um outro ponto que eu gostaria de lembrar é que na liturgia, o que é que acontece hoje? A liturgia recomenda que em cada paróquia a missa não comece da forma tradicional. O padre lá no altar faz aquela procissão de entrada, os ministros, etc., em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. A liturgia recomenda, estamos vivendo ainda com um período de pandemia, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Mas o que é que a liturgia ensina? Olhamos para a forma que é feita para a gente entender o significado. Recomenda que ao povo que vai participar, as pessoas que vão participar da missa, a assembleia, esteja reunida fora da igreja. Fora da igreja. E de fora da igreja comece uma caminhada. Pode ser numa igrejinha perto, se tiver uma capelinha, sair daquele lugar e ir até a igreja. O que é chamado de um estácio, fazendo uma parada. E o que é que se faz durante esse caminho? Se canta a ladainha de todos os santos. O que é a ladainha de todos os santos? É a gente invocar, evocar, lembrar, recordar os nossos irmãos e as nossas irmãs que passaram por esse mundo e deram sim a Deus e venceram as tentações e conseguiram realizar a vocação que é sua e a vocação que é minha de nos tornarmos santos também. É aquilo que Santo Inácio dizia nos seus exercícios espirituais: se este santo conseguiu, se aquela santa conseguiu, por que eu não consigo? Como ele dizia, se isti et isti
iste kurnon ego. Se eles conseguiram, eu posso conseguir também. Então eles são modelo. Então a gente começa o caminho da quaresma invocando os santos e caminhando para a igreja, pedindo a eles que intercedam por nós. Porque o que o Espírito Santo nos faz? Nos faz povo de Deus. Nós somos um povo que caminha junto, somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Então aí, caminhando para a igreja, lembra a casa do Pai para a qual nós estamos caminhando, e lembrar que nós somos circundados destes irmãos que estão aqui ao nosso lado, que às vezes a gente pode ver o defeito de um, o defeito da outra, mas desses irmãos que já estão na glória, que são como um modelo e nos atraem, e dizer, eles conseguiram, nós podemos conseguir também. E lembrar que eles estão torcendo por nós, querendo também a nossa vitória. Eu não tenho inveja de nós, não. Ao contrário, eles querem que a gente chegue junto com eles. De mãos dadas nós vamos caminhando. E essa ladainha de todos os santos, a que a gente canta hoje caminhando para a igreja na procissão de entrada, é aquela mesma ladainha com a qual nós, na noite da Páscoa, no sábado santo, na vigília pascal, nos encaminhamos para a fonte batismal, onde nós vamos renovar as promessas do nosso batismo. As promessas do nosso batismo é feito em 6 movimentos. 3 de renúncia, que a gente diz não, 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 como Jesus no evangelho de hoje vai dizer não às 3 tentações do demônio. E depois a gente diz 3 sim, dizendo creio, creio, creio. E dizer creio na língua de Jesus é como dizer amém, é dizer sim. Eu confirmo, eu acolho, eu aceito. Então é para isso que a gente está se preparando nesses santos 40 dias. Nós estamos nos preparando para renovar as promessas do nosso batismo. Reafirmar a nossa renúncia, professar a nossa fé. Esse domingo, né, que começa assim com essa procissão e tudo mais, nós lembramos que no rito da iniciação cristã, o catecumenato, né, no batismo para os adultos, nesse primeiro domingo, acontece a chamada eleição dos candidatos. Tá vendo? A eleição não vai ser só aquela que vai acontecer em outubro, que a gente vai escolher alguém para presidir a República, que a gente vai escolher alguém para entrar no Senado, alguém para ser deputado federal, para ser deputado estadual, governar o nosso estado. A eleição é uma outra muito mais importante. É lembrar que Deus foi o eleitor que escolheu você, que escolheu a mim para estarmos aqui neste mundo. Deus me escolheu e agora coloca na minha e nas suas mãos também a possibilidade de escolhê-lo. Então tem gente que, como adulto, está se preparando para o batismo, que hoje vai ser chamado o nome dessa pessoa, ela vai ser apresentada à comunidade, ela vai fazer o caminho da última etapa do catecumenato, não é, durante esse período da quaresma. Então, esse domingo, os candidatos ao batismo são apresentados, não é, à comunidade. Eles já escrevem o nome, assinam lá no livro, né, essa chamada eleição dos candidatos, aqueles que estão se preparando para o batismo. Isso deve renovar em você e em mim essa consciência do chamado de Deus, que Deus nos chamou por nome, Deus nos chamou pessoalmente para viver essa aventura linda e maravilhosa de pertencermos ao seu povo. Então, portanto, o tempo da quaresma é tempo de renovar a nossa pertença ao povo de Deus, a nossa pertença a essa comunidade que é a igreja. A primeira leitura de hoje vem do livro do Deuteronômio, e lembra, não é, o povo de Israel, quando ele entra na terra prometida, não é, a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel, como a gente canta, né? Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, oi glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. Hoje para nós Canaã, essa terra prometida, é realmente a pátria celeste e é viver nesse mundo a relação de filhas e de filhos de Deus, a relação da fraternidade. Mas então, nessa primeira leitura de hoje, mostra um piedoso judeu, hebreu, que depois que já está na terra prometida, quando ele recolheu os primeiros frutos da terra, ele é chamado a ir diante do sacerdote e fazer a sua profissão de fé, o seu creio. Esse texto da chamada é conhecido teologicamente como credo histórico. Então, o piedoso judeu, o homem religioso de Israel, não é, vai dizer, meu pai era um arameu errante. Quem é o pai dele? É Abraão, que veio da terra de Aram, o arameu. E ele, esse Abraão, é seu pai na fé, minha amiga, meu amigo, é meu pai na fé. Como nós dizemos
No cânon romano, Abraão é o nosso pai na fé, o nosso modelo. Ele deixou essa terra de Arã e ele vai seguindo aquilo que Deus diz. Sai da tua terra, vai para a terra onde eu te vou mostrar. Essa terra que Deus vai mostrar para mim e para você já é o nosso coração. Mas aí esse homem, ele que entrou já na terra prometida, ele vai depois do primeiro ano, quando ele recolheu todos os seus frutos, ele diz aqui o texto bíblico, ele vai com um cesto dos frutos da terra para colocar diante do sacerdote, renovar a sua fé. Por quê? Porque aquilo que a natureza me deu, aquilo que ele olha ali agora e vê que a terra deu trigo, que a terra deu centelho, que a terra deu a oliveira, as azeitonas, etc. Aquele fruto todo não é só fruto do trabalho dele, não é só fruto da técnica, da ciência, não. Se a mão de Deus não tivesse presente, a terra não produzia o milagre da produção agrícola. Portanto, a vida é sempre um dom, é um segredo, é um mistério. E a nossa profissão de fé, dizer que ter fé em Deus, é acreditar em Deus como Pai providente, que não abandona a gente, que nos escolheu, mas que ao mesmo tempo cuida de nós, porque se não tivéssemos o ar para respirar, se não tivéssemos a água para beber, se não tivéssemos a possibilidade de uma terra fértil, como é que a nossa vida se manteria? Então tem aquilo que a gente faz, mas o resto é puro dom, é pura graça. O homem não controla o mistério da vida e a natureza está aí mostrando isso para a gente. Então essa primeira parte, essa primeira leitura, mostra esse homem que diz assim, que Deus conduziu-nos até este lugar e nos deu esta terra onde corre leite e mel. Por isso agora eu trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. E depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Então, portanto, diante do nosso trabalho, diante dos frutos do nosso trabalho, a gente se inclina diante de Deus em adoração, somente a Deus adorar. Não é? O homem sabe que ele não precisa se inclinar diante da chuva, diante do sol, diante dos ventos, tudo isso é muito importante, mas Israel não faz como os outros povos, que adoram os astros, que adoram as estrelas, que adoram o sol, que adoram a água, e diviniza a matéria, e diviniza a natureza. Nós não divinizamos a natureza, mas achamos que a natureza é fruto da obra divina. De fato, ela é fruto das bênçãos de Deus, e de alguma forma Deus se faz presente nas suas criaturas, mas ele tomou distância delas, e essas criaturas não podem entrar na nossa vida e tomar o lugar do Criador. As criaturas não nos podem afastar do nosso Deus e do nosso Criador. E essa vai ser a primeira tentação que a gente vai ver, de Jesus no deserto. A tentação de não se relacionar bem com as criaturas, de colocar as criaturas no lugar do Criador, ou de querermos nós manipularmos a natureza das coisas criadas, querendo nos colocar no lugar do Criador. Porque a primeira fase das tentações da humanidade era divinizar as criaturas, e agora a outra tentação é o homem querendo se divinizar, se fazer Deus, manipulando, usando a mão, para transformar a criação de um modo tal que vá além, as criaturas vão além daquilo que seja a sua própria natureza, ou seja, é usar a criação com outras finalidades, Quando a gente descobre a potência que tem nos minérios, etc., e usamos essa potência para fazer uma bomba que destrói a vida, nós estamos usando a energia da criação que Deus colocou com uma outra finalidade, é a manipulação, é se fazer Deus, usando a criação ao bel prazer, não usando a criação, mas abusando da criação, das criaturas. E assim pode ser com qualquer outro tipo de coisa, Pode ser com qualquer outro tipo de coisa, Remédios que podem ajudar para a nossa saúde, mas que tem gente que usa para se drogar, para ficar com a cabeça assim e assada. Olha aí, usando mal aquilo que a natureza nos dá como bem, como bênção, para o nosso bel prazer. Olha só. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos de 8 a 13. Eu disse que a primeira leitura é o chamado credo histórico. Agora a gente entra num credo teológico, que é a palavra da própria Escritura. São Paulo diz que a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos.
Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crendo no coração que se alcança a justiça, confessando com a boca que se consegue a salvação. Portanto, somos chamados a olhar de novo para esse credo, aquilo que eu disse, na noite da Páscoa, nós vamos renovar a nossa profissão de fé, o creio. E crer, eles dizem, crer com o coração. A própria palavra credo, alguns analisam a composição etimológica dessa palavra, tem dentro a palavra cordis, em latim significa o coração, e o verbo dare, do, credo, significa eu dou, o coração. Crer significa dar o coração, entregar a nossa intimidade a Deus, permitir que Deus tome posse realmente daquilo que é mais profundo dentro de nós, para a sua glória, para o nosso bem, para o bem das nossas irmãs e dos nossos irmãos. E aí nós passamos para a página do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13, mostra Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que foi que aconteceu no Jordão? O Jordão é aquele rio que o povo de Israel atravessou para entrar na terra prometida. Aí isso já liga com a primeira leitura que nós ouvimos de hoje do Deuteronômio, né? Entrar nessa terra que corre leite e mel. E diz que João Batista exatamente batizava naquele lugar onde Josué atravessou com o povo de Israel para entrar na posse da terra prometida. Então Jesus é aquele que, entrando nas águas do Jordão, faz com que nós todos, a humanidade, entremos na posse dessa terra. Que terra é essa? Essa terra é o próprio homem e o seu coração. Por quê? O nome Adão, em nossa língua, significa aquele que vem da Adamá. Adamá significa terra. O nome Adão não é o nome próprio, com o nome José, João, Pedro. Adão significa o terroso, o terreno, aquele que vem da terra. Aquele que é feito de terra. Quem é que é feito de terra? Você e eu. Por isso que na quarta-feira santa jogou cinza na nossa cabeça. Lembra que tu és pó, que tu és terra, que tu vais tornar para a terra. Mas voltar para a terra, tornar para a terra, é entrar também no mais profundo do coração da gente. É entrar na posse daquilo que Deus quer que a gente entre, ou seja, a gente fazer a experiência de ser senhor da nossa própria existência, do nosso próprio coração. Entrar na posse dessa terra, entrar numa relação em que nós não somos mais dominados por aquilo que está fora, mas que orientados por Deus a gente viva a verdadeira liberdade. Então aqui, essa entrada na terra prometida por essa porta do Jordão é realizada plenamente no batismo, quando o homem é devolvido a si mesmo para viver a plena comunhão consigo, com Deus e com os outros. E aí diz que Jesus, depois de ter voltado do Jordão, ou seja, depois do batismo, ele no deserto era guiado pelo Espírito. O deserto, a palavra deserto em hebraico se diz midbar, lugar de onde provém a palavra. O povo, antes de voltar, de passar para a terra prometida, eles passaram por esse deserto, para ali escutar essa palavra que transforma e que muda. Mas lá no deserto, como eu dizia no início, o povo de Israel foi tentado. Aí, para mim e para você, devemos lembrar uma coisa. Se de um lado a gente tem um espírito tentador, de outro lado a gente tem um espírito que nos guia. É muito importante não perder a consciência do espírito que nos guia, do espírito que não nos deixa só, que nos dá a sua força. Na tentação nós não somos abandonados. O Espírito de Deus está conosco. Se tem uma voz que quer nos desviar, tem aquela outra voz que vem também do deserto que nos confirma no caminho certo. Diz que Jesus, durante aqueles 40 dias, ele foi tentado durante 40 dias, e aqui 40 dias significa a vida toda. Durante toda a vida de Jesus, durante todo o período da sua encarnação, ele foi tentado. Assim como você e como eu, durante toda a nossa vida, nós seremos tentados. Jesus não comeu nada durante aqueles 40 dias e sentiu fome, porque ele era humano como você e como eu. Nós temos necessidades afetivas, necessidades biológicas, necessidades espirituais. E o que é que aconteceu quando Jesus sentiu fome? Quando sentiu a necessidade, experimentou a necessidade, aí chegou o tentador. O tentador chega na hora da nossa necessidade, mas não somente, vamos ver daqui a pouco no final isso também. Então, na hora da nossa necessidade, ele vem e nos provoca, ele vem e nos tenta. Qual foi a primeira tentação, então, do maligno? Jesus sofreu essa tentação.
Ele disse, se és filho de Deus. Olha qual é a condição, o que é que ele está querendo tentar, a consciência de ser filho de Deus. Porque durante o batismo de Jesus, o céu se abriu, o Espírito apareceu em forma de pomba e no céu se ouviu uma voz que dizia, este é meu filho. Então o que o demônio agora quer colocar em xeque é, realmente você é filha, realmente você é filho. A dúvida que ele quer que nasça no coração da gente é a dúvida de que a gente é filha, é a dúvida de que a gente é filho. Então essa é a grande tentação, porque durante a Páscoa, na noite da renovação do nosso batismo, que é a primeira coisa que a gente vai dizer, eu creio em Deus Pai, eu creio que Deus é providente, eu creio que Ele não me abandona, eu creio que Ele está do meu lado. Portanto é isso que Ele quer testar. E aí o que é que Ele diz? Se tu és filho de Deus, olha aqui a tentação, manda que esta pedra se mude em pão. Ou seja, a tentação de manipular a natureza, de manipular a criação. Não é? De não usar do criado, mas de abusar do criado. Como nós já falamos um pouquinho ali atrás, não precisa insistir nesse ponto, porque você já entendeu muito bem. Então, essa é a primeira tentação. E Jesus Cristo, como é que vence essa tentação? Ele vence dizendo assim, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Porque a conversa de Jesus não é longa. Ele se volta para a Escritura. É a Escritura que dá a Jesus a base para ele caminhar como filho livre. E depois que o diabo foi vencido nessa disputa, o que é que ele faz? Ele não desiste. Ele levou Jesus para o alto, para um lugar alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, eu posso dá-la a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Qual é essa tentação? É a tentação de a gente, diante do poder, usá-lo de forma errada. A tentação de querer ser potente, mas todos nós somos potentes. Deus nos chama todos nós a usarmos bem das nossas potências mentais, espirituais. O perigo é a prepotência. E aqui qual é a tentação? Se na primeira tentação estava em jogo a relação com a criação, com o criado, agora o que está em jogo é a relação com os outros seres humanos, os reinos deste mundo, o poder, a riqueza, não é? A gente adorar o mal, a gente ir atrás daquilo que é mal e confundir, usar o mal chamando aquilo de bem. Tem coisa que a gente sabe que não é bem, não é? Tem coisa que vai nos afetar, não é? Tem gente que para ter energia, para dar conta de certo, usa droga, faz isso, faz aquilo outro, não se importa, para conseguir, para dar conta na concorrência de ganhar, de estabelecer as metas, etc. E aí entra a palavra de Deus que nos pergunta, mas de que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua própria alma, se ele perde a sua vida, se você está se acabando para conseguir isso, para conseguir aquilo, se você está destruindo a sua família para poder ter mais dinheiro, do que é que adianta isso? Temos que salvar as relações. Se você está pisando no seu colega de trabalho para conseguir aquele posto que você ou ele poderia ter, do que é que adianta isso? Na fofoca, na destruição da personalidade, do fala mal do outro. Tem gente que usa qualquer arma, armas malignas, a arma do fake news, ou seja, da mentira, para poder conseguir chegar onde se quer. Então essa é que é a tentação grande, né, da prepotência, de querer o poder a qualquer preço, não é? A qualquer custo. Qual é o antídoto para isso? É se colocar diante do outro como irmão e como irmã. Capítulo 22 de Lucas, Jesus vai dizer assim, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, vai nos dizer Jesus. E o que é que ele faz na última ceia? Pega uma bacia, pega uma toalha, se coloca nos pés dos discípulos e lava. Ele é o servo e diz, eu vos dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Se vocês querem ser felizes, coloquem isso em prática. Então a vida não é para ser gasta em disputa uns com os outros, é para viver como irmã e como irmão. Então é assim que se vence essa tentação da prepotência. Depois disso, Jesus vence o maligno dizendo assim, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então nós não podemos adorar as criaturas, não podemos adorar os poderes deste mundo, devemos entender que as criaturas estão neste mundo também sob aquilo que é a vontade de Deus. É isso que a gente deve procurar estabelecer. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse para ele,
ele. Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Qual é a tentação aqui? A tentação de manipular a religião, querer fazer da religião um espetáculo, querer fazer da religião, a relação minha com Deus, uma ocasião de fazer com que Deus faça o que eu quero, de manipular a Deus. Eu sei que a lei da gravidade me diz que se eu me jogo daqui de um lugar alto para um lugar baixo, eu vou me espatifar no chão. A lei da gravidade, quem foi que deu? Foi Deus. Por que eu agora quero manipular essa lei da gravidade para fazer espetáculo para os outros, querendo que Deus faça a minha vontade? Então Jesus venceu essa tentação dizendo assim ao Satanás, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a tentação da magia, reduzir a religião à magia. Então, na primeira tentação, o homem quer manipular a natureza, quer manipular a criação. Na segunda tentação, o homem quer manipular os seus semelhantes, esquecendo-se que é irmão. Na terceira tentação, o homem quer manipular o próprio Deus, estabelecendo uma magia, manipular a paternidade e a providência de Deus, querendo que Deus faça aquilo que a gente quer, invertendo a oração do Pai Nosso. Em vez de dizer assim: seja feita a vossa vontade, a gente diz a Deus: Senhor, faz a minha vontade, faz aquilo que eu quero, eu me jogo e você que se vire. Bom, terminadas todas essas tentações, foi o que aconteceu. O diabo afastou-se de Jesus para voltar no tempo oportuno. Me chama a atenção, porque na língua grega essa palavra tempo oportuno, archikairu, kairos, kairu, do tempo, voltar no tempo oportuno. Kairos a gente traduz como tempo favorável, o tempo da graça, como hora da graça. Isso me faz pensar no seguinte: olha, na primeira, a gente viu no início da tentação que o maligno se manifestou quando Jesus sentiu fome, quando a sua fraqueza humana estava ali demonstrada. E depois que ele vai voltar no tempo na hora da graça, no tempo favorável. O que vai ser isso? Ou seja, na hora da hora final de Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, o maligno também vem naquelas horas onde tem a graça de Deus entrando em abundância na nossa vida, porque ele quer perverter a graça de Deus, aquilo que Deus faz em nosso favor. Então, se nesse tempo da quaresma você decidiu que vai fazer essa obra, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não tenha dúvida, ele vai tentar você naqueles seus propósitos, naquelas suas decisões, porque o maligno leva a sério a sua decisão e a sua vontade. Ele sabe que se você se decidir com a graça de Deus, você o vence. Então ele vai investir muito nisso. É por isso que a gente começa justamente esse caminho da quaresma hoje, cantando a ladainha de todos os santos, fazendo essa procissão para dentro das nossas igrejas. Ou seja, lembrando que Deus está ao nosso lado, que nós temos irmãos e irmãs que servem de modelo para nós, que eles venceram, que eles podem ser de inspiração para mim e para você. Gente, foi longa essa nossa conversa, longo esse nosso vídeo, mas é preciso que seja assim. Estamos no tempo da quaresma, precisamos dar mais tempo a essas coisas que são fundamentais na nossa vida. E eu quero concluir o dia de hoje com essa oração bonita que a liturgia coloca diante de nós, que diz assim: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Amém. Olha só, a palavra progredir. Pro significa para frente. Gredir vem de gressus, significa passos. Progredir significa caminhar, dar passos. Portanto, que esse tempo da quaresma seja realmente um tempo no qual a gente dá passos, um tempo no qual a gente sabe que é preciso caminhar, que a gente não pode parar, porque quem para, morre, não vai para frente. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Olha, eu vou salvar aqui essa nossa live, você vai curtir, você vai encaminhar. Cada um de vocês que assistir essa live hoje, encaminhe essa live para, no mínimo, 5 pessoas. 5 pessoas. Hein? Fica aqui o compromisso. Esse é o meu desafio para você no domingo de hoje. Encaminhar a live para 5 pessoas. Se ela vai ver ou não vai ver, isso aí vai ser uma decisão dela. Mas você vai fazer a sua parte. Você vai encaminhá-la. Tá bom, se você quiser encaminhar para 200 pessoas, pode fazer também. Mas eu estou desafiando você a pelo menos mandar para 5 pessoas. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram nesse canal aqui. A você também, vai lá no nosso Facebook, vá no nosso canal do YouTube, Padre José Raimundo Escutando a Palavra, curta os vídeos que lá estão
sugestão que você já assistiu e não fez isso. Se você não está inscrito nesse canal lá do YouTube, se inscreva. É uma alegria poder ter você aí associado a esse nosso caminho da palavra de Deus. E eu quero fazer chegar um abraço a algumas pessoas que estão acompanhando aqui essa nossa live, é bem cedo aí pro Brasil, não é? Mas tem gente aí acompanhando. Quero mandar um abraço para Fotografia Jean Reis, para Bia Cláudia Freitas em Belo Horizonte, para Maria das Graças, para Daci Sampaio, para quem mais? Sim, são essas pessoas que estou vendo aqui. Gabriela Spritigo, ciao Gabriela, ti saluto, piacere vederti qui acompanhando questo nostro momento di meditazione. Um abraço para Ana Silva, para Fernanda BRT, aqui para Genilza Lisboa, para Luciane Chá, deve ser Shalom, para Lani Nascimento em Ilhéus, para Dilma, para Ivanete Almeida Reis. Então, um abraço aqui a todos vocês. Darcy está dizendo que já encaminhou, coisa boa. Então vamos continuar esse nosso caminho de Quaresma, que seja um tempo santo, fecundo e abençoado. Fiquem com Deus, feliz domingo.